Fala galera, é um prazer tê-los aqui novamente para mais uma videoaula do Professor Jubilu. E o tema de hoje, um tema lá que apavora vocês na bioquímica, ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são duas moléculas que quase não são importantes para o nosso organismo e para todos os organismos do planeta Terra. Os ácidos nucleicos são o DNA e o RNA, sim, quase não são importantes, né? E nós vamos começar a falar desses carinhas aqui nessas videoaulas para vocês, meus amigos e minhas amigas. O detalhe é o seguinte, primeiro, para você entender DNA e RNA, nós temos que falar da estrutura das subunidades que se juntam para formar tanto o DNA quanto o RNA. Ou seja, nós iremos falar primeiro dos nucleotídeos. Ai, Jubi, como assim? Não entendi. É que assim, encare o DNA e o RNA como sendo um trem. Então, a molécula de DNA e RNA, eles são um trem. Moçada, todos os trens são formados por vagões. Pequenos vagões, a união desses vagõezinhos, eu formo o trem. Esses vagões são os nucleotídeos. Ou seja, o conjunto de nucleotídeos é quem irá formar o DNA e o RNA. Ei, e já que estamos falando de nucleotídeos, vamos falar um pouco da estrutura química desse carinha? É o seguinte, vou lançar aqui para vocês, ó, aqui em cima, uma foto te mostrando o nucleotídeo. Nucleotídeo, tá aí, ó. Tá aqui, olha ele aqui, beleza. Botamos a fotinha aqui. Todo nucleotídeo, ele é formado por um fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada. Primeiramente aqui o fosfato, né? Então todo nucleotídeo tem fosfato e todo nucleotídeo tem pentose. Esse açúcarzinho que está aparecendo aqui, essa molécula que eu estou circulando aqui para você. Bom, moçada, o que muda é o tipo de pentose que vai formar o nucleotídeo. Se for um nucleotídeo que está formando DNA, essa pentose se chama desoxirribose. Se o nucleotídeo for um nucleotídeo que forma o RNA, essa pentose que está aparecendo aqui, ela é formada por um açúcar chamado ribose. Ela é um açúcar chamado ribose. Então repare que o nome muda. Dependendo do nucleotídeo, se for DNA ou RNA, o nome desse açúcar, dessa pentose, será diferente. Bom, já que você entendeu isso, vamos se antenar agora para as bases nitrogenadas, porque a única coisa que vai variar no nucleotídeo são as bases nitrogenadas. Isso é que vai distinguir um nucleotídeo de outro. Para você formar o DNA, são 4 tipos de nucleotídeos. Todos têm fosfato, todos têm a pentose desoxirribose e todos eles vão ter uma base nitrogenada, mas essa base nitrogenada podem ser 4 bases nitrogenadas. São 4 tipos. Isso quer dizer que para formar o DNA, eu tenho 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas. É como se eu pegasse os vagõezinhos, todos eles têm roda, que seria o fosfato, todos eles têm a cobertura, que seria a pentose, mas a cor de cada um muda. E isso seriam as bases nitrogenadas. Quantas cores eu tenho para formar os vagões que formam o meu trem DNA? 4 cores, 4 bases nitrogenadas. Você quer saber quais são essas bases nitrogenadas? Olha só essa imagem que eu vou te mostrar agora. Tá aqui, galera. Então aqui nós temos os 4 nucleotídeos que vão formar as moléculas de DNA. Como eu falei para vocês, olha aqui, ó, todos eles têm um fosfato, todos eles têm uma pentose. A única coisa que muda é a base nitrogenada. E elas são 4. Nós temos a base nitrogenada adenina, que é representada pela letra A. Nós temos a base nitrogenada chamada guanina, que é representada pela letra G. Nós temos a base nitrogenada timina, que é representada pela letra T. E nós temos a base nitrogenada citosina, que é representada pela letra C. A sequência e a quantidade desses nucleotídeos é que vão formar moléculas de DNAs distintas. Para formar, por exemplo, isso que vai diferenciar você de um orangotango, você de um protozoário. Simplesmente a sequência e a quantidade desses nucleotídeos formando o nosso amigo, o DNA. Agora, o que eu gostaria de mostrar para vocês é como que esses nucleotídeos se organizam
para formar o DNA, e a partir daí a gente já começa a filosofar um pouco sobre o nosso material genético, sobre o DNA. Vamos ver mais uma imagem agora. Que maravilha! Então aqui está o DNA, gente. Olha como ele é lindo e maravilhoso. Aqui do lado eu estou mostrando também o DNA, só que aqui dá pra gente ver todos os nucleotídeos. Então olha aqui, ó, gente. Aqui eu tenho um nucleotídeo, aqui embaixo eu tenho outro nucleotídeo, aqui mais um nucleotídeo, aqui mais um. Quem está em laranja é o fosfato. Quem está aqui em azul é a pentose, a desoxirribose. E em verde nós temos a base nitrogenada, que pode ser adenina, guanina, citosina ou timina. Bom, moçada, repare aqui do lado que o DNA ele se parece com uma escada. É uma estrutura que a gente chama de dupla hélice, né? O formato aí do nosso amigo DNA, que parece com uma escada. Bom, aqui nós temos um corrimão e do outro lado outro corrimão, e esses dois corrimões são unidos por esses degraus aqui que você está vendo. Bom, vamos entender o que é o corrimão. Gente, esse corrimão nada mais é do que esse fosfato e essa pentose aqui. Então, essa estrutura que você está vendo aqui, laranja e azul, é que forma esse corrimão. Quem é que está formando metade dos degraus aqui? São as bases nitrogenadas. Então, essas bases formam os degraus que estão aqui do lado. Do outro lado, moçada, eu tenho um outro corrimão, que também vai ser formado pelo fosfato e pela pentose. E para unir os degraus, você tem de novo aqui as bases nitrogenadas. Então, o corrimão aqui é formado por um conjunto de nucleotídeos. O outro corrimão também é formado por um conjunto de nucleotídeos. E esses nucleotídeos, eles formam pares e eles se unem por pontes de hidrogênio. Então, você tem uma ligação de ponte de hidrogênio que é feita entre uma base nitrogenada e outra. Vamos ver se vocês estão entendendo. Concordam comigo, então, que o DNA é uma escada retorcida? Sim ou não? Sim! Concorda comigo que os corrimões dessas escadas são compostas pelo fosfato e pela pentose dos nucleotídeos? Sim ou não? Sim! E que os degraus da escada nada mais são do que pares de bases nitrogenadas dos nucleotídeos se unindo por pontes de hidrogênio. Certo ou errado? Certo! Bom, agora, esse pareamento de bases nitrogenadas para formar a dupla fita do DNA, ela não pode ser de qualquer maneira. Eu não posso parear um nucleotídeo que tem adenina com um nucleotídeo que tem guanina. Sempre o nucleotídeo que tem adenina vai parear com o nucleotídeo que tem timina, ou vice-versa, ou timina com adenina. O nucleotídeo que tem guanina só pareia com o nucleotídeo que tem citosina, e vice-versa. Ai meu Deus, como é que eu vou decorar isso? É só lembrar de dois nomes de cantores. Olha aqui, vou cantar a música. Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu canto de paz. Quem canta essa música? Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Timóteo começa Aguinaldo com A, Timóteo com T. Então, Aguinaldo só pareia com o Timóteo, ou o Timóteo só pareia com o Aguinaldo. Tá, Jubi, e o outro? Lembra o nome de outra cantora. Tente adivinhar. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Quem canta essa música? Gal Costa. Nada a ver, eu nem sei quem canta essa música. Mas Gal Costa, Gal começa com G de guanina, Costa com C de citosina. Só G com C ou C com G. É essa a regra. A com T, C com G. Ou invertido, T com A e G com C. Mas sempre essa regra, beleza? Para todos os organismos do planeta, quando eu quiser montar uma dupla fita de DNA. Essa dupla fita, gente, ela foi descoberta por dois cientistas, Watson e Crick, tá? Eles que estudaram e descobriram esse formato da molécula de DNA. Uma pegadinha sempre que o vestibular vai dar para vocês, ele vai te dar, por exemplo, a quantidade de adenina que tem na molécula de DNA de um determinado organismo. Então ele diz, por exemplo, que esse DNA
ele é 30% composto por adenina. Se ele é 30% composto por adenina, ele também será 30% composto por timina, porque é a timina que pareia com a adenina. Logo, 30% mais 30% vai dar 60%. Quanto que sobra para chegar a 100? 40%. Esses 40%, 20% serão citosina e claro que os outros 20% é quem se pareia com a citosina, que é a guanina. Então fique muito esperto com isso. Isso a gente chama de relação de Chargaff, tá? A quantidade de adenina que eu tenho no DNA é a mesma que eu tenho de timina. E a quantidade de citosina que eu tenho nesse DNA é a mesma de guanina. Ai meu Deus, Jubi, que rolo. Sim, é difícil mesmo, é difícil o nucleotídeo, é difícil o DNA. Como é que eu vou guardar essa composição e esse pareamento? Fácil. Vou cantar uma musiquinha que foram feitas pelos meus ancestrais índios. É assim, ó. Concorda comigo que todo nucleotídeo tem fosfato e tem pentose. Qual é o nome dessa pentose no DNA? Desoxirribose. A única coisa que muda nesse nucleotídeo é a base nitrogenada, que pode ser adenina, guanina, citosina e timina. O pareamento delas sempre há uma regra. A com T e C com G ou o contrário. Então olha lá, a musiquinha de índio. Fosfato, pentose, pentose, fosfato, fosfato, pentose, pentose, fosfato. A com T, C com G, A com T, C com G, A com T, C com G. E acabou! Aí você guarda então como que é a composição de um nucleotídeo. Agora, moçada, tem mais uma coisinha que eu queria falar. Essas bases nitrogenadas no nucleotídeo, elas têm uma classificação. Adenina e guanina são classificadas como bases púricas. Citosina e timina são classificadas como bases pirimídicas, tá ok? Então existe também essa classificação. Que difícil, Jubilu! É fácil. Adenina e guanina, A e G, são púricas. Quando eu falo de pureza, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Não é a imagem da água? É a imagem da água, um copo de água, uma água no rio. Água tem A e G. Então, adenina e guanina são as bases púricas que formam o nosso amigo o DNA e também o RNA, que é tema da próxima aula. Se você entendeu isso, gente, o que seria o DNA? O DNA é a molécula que contém as nossas informações genéticas. O teu cabelo, se vai ser preto ou não, se vai ser encaracolado, a tua altura, tudo isso está contido no seu DNA. Só para ter uma ideia, os nossos DNAs, que são 46 moléculas de DNA que a gente tem no núcleo das células. Esses DNAs, eles são formados por 3,5 bilhões de nucleotídeos. Ou seja, o trem DNA humano é formado por 3,5 bilhões de vagõezinhos. Esses vagõezinhos se unem, que são os nucleotídeos, formando o DNA. Bom, galera, acho que ficou fácil, né? A última coisa que você tem que saber aqui nessa videoaula é que o DNA, às vezes, ele precisa se duplicar quando vai ocorrer a divisão celular. E essa divisão nós vamos chamar de divisão semiconservativa. Por que é a duplicação do DNA, não divisão, eu falei divisão, né? Mas por que a duplicação do DNA é chamada de duplicação semiconservativa? Olha essa imagem. Bom, moçada, aqui está a molécula de DNA, né? Então, ó, a dupla fitinha está aqui, A, T, C, G. Claro que, olha só, gente, por que a única coisa que eu represento no DNA são as letras? Essas letras, elas são as bases nitrogenadas. Veja que o corrimão eu não faço a representação, porque o corrimão sempre é formado o quê? Por fosfato e por pentose. A única coisa que vai mudar não é a base nitrogenada, por isso que eu boto só as letrinhas. Detalhe, galera, cada letrinha nossa, dei uma gaguejada aqui. Cada letrinha dessa é um nucleotídeo, representa um nucleotídeo. E eles estão pareados. Quando o DNA precisa se duplicar, o que vai acontecer? Essa dupla fita, ela vai ser partida ao meio, certo? Vem uma enzima aqui, essa enzima é chamada de DNA helicase, e ela vem aqui e separa as duas fitas. Cada uma das fitas antigas vai servir de molde para a construção de uma nova fita. E aí no final eu tenho, olha só aqui, ó, eu tinha o DNA original,
No final eu tenho duas novas fitas. E olha que legal, gente. As duas novas fitas, cada uma delas ficou com um dos corrimões do DNA antigo. Então aqui, ó, o DNA antigo tinha dois corrimões azuis. Então um dos corrimões azuis veio para cá e o outro foi para outra molécula. Ou seja, o DNA, ele conserva, né? No processo de replicação desse DNA, ele vai conservar sempre uma parte do DNA antigo. Então ele se semi-conserva. Por isso que a duplicação do DNA é chamada de duplicação semi-conservativa. Viu como duplicação semi-conservativa é fácil? Ou seja, o DNA quando se duplica, quando se replica, ele forma então duas novas moléculas de DNA, só que cada uma delas contém uma das fitas do DNA que serviu como molde do DNA antigo. Bom, se você entendeu tudo, eu quero fazer um desafio com você, Jubialuna, aí do outro lado da tela. Eu vou te dar a composição das bases nitrogenadas de uma das fitas do DNA e você vai completar a outra para mim. Vamos montar um DNA juntos. Então eu só vou falar a base nitrogenada e você me diz o complemento. Lembrando que A com T, C com G ou vice-versa. Então vamos lá. Preparou, se estica, alonga. Fala bem alto, fala com ódio, hein? Fala com ódio. Eu quero que a galera que esteja na tua casa te ache maluco. CDF Joe, CDF bombando aí. Vamos lá. A, C, G. Você vai... Eu não entendi. Eu falo a base, você complementa ela. Eu estou montando uma fita, você está montando a outra. Nós estamos montando juntos. Together and gather. Vamos lá. Então, de novo. A, C, T, C, G, 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 A, T, T, C, C, G, C, A, T. Pirou doidão, pirou legal. Então veja como é fácil você montar a outra fitinha de DNA super tranquilo. Detalhe, galera, nunca se esqueça, são esse conjunto de 4 nucleotídeos que formam todos os DNAs de todos os seres vivos do planeta. A única coisa que faz você ser um ser humano e não um chimpanzé é a ordem e a quantidade desses nucleotídeos. Não esqueça disso nunca. Por isso que é possível eu pegar um gene, por exemplo, de água-viva e botar no DNA de um porco, porque a sequência de nucleotídeos ela é a mesma. Ela é sempre o fragmento de DNA sempre é formado por esses 4 elementos. Então, ó, relembrando tudo que a gente viu nessa videoaula, os nucleotídeos são os vagõezinhos que formam um grande trem DNA, que é a nossa molécula que contém toda a nossa informação genética. Esses nucleotídeos são formados por um fosfato, por uma pentose que se chama, no caso do DNA, de desoxirribose e por uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas é a única coisa que muda no nucleotídeo. São 4: adenina, guanina, citosina e timina. Elas pareiam para formar a molécula de DNA, que é uma dupla fita, né? uma dupla hélice, uma escada que fica se enrolando. Lembrem-se, A com T, C com G ou vice-versa. Vai lá e gabarita agora os teus exercícios de DNA. Tranquilaço? Gente, um prazer tê-los aqui novamente nessa videoaula. Não esqueçam de me seguir no Twitter. Dá aquele joinha para valorizar o videozinho do profissional de educação. Chega por hoje. Tchau!